Bem-vindos ao Liderança Digital e AI Dados no Centro da Estratégia. O podcast da Denodo explora como a gestão de dados e a inteligência artificial estão impulsionando resultados e moldando o futuro dos negócios. Prepare-se para conversas inspiradoras com executivos que lideram a transformação digital em suas empresas. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos assistindo. Uma alegria tê-los de volta aqui no nosso podcast. Eu sou o Marco Antônio Cavallo, co-host aqui hoje de vocês. E hoje mais um episódio muito especial e muito significativo aqui para a gente. A gente vai estar falando com Gabriel Vernalha, um profissional de dados que tem aí mais de 20 anos de carreira, passou por grandes empresas, hoje já passou por Unimed, é um cara que está sempre muito ativo nesse mercado de dados, é membro do Dama, professor de MBA dentro da FIAP e atualmente está como o principal executivo de Analytics e Data dentro do DASA. Então, Gabriel, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite e muito obrigado por você estar aqui hoje conosco. Legal, Marco, obrigado. Bom, obrigado pelo convite, né, por estar aí com vocês, né, para a gente poder bater esse papo. É isso, você falou bem, mais de 20 anos, né, nessa jornada aí de trabalhando com dados e analytics, e que evolução desses 20 anos, né, para quem está a evolução que a gente vê do dado em si, e para as ferramentas e para as tecnologias desse longo dos tempos. A gente pegou desde a era do surgimento do celular até a gente está falando de inteligência artificial hoje, né? Nossa, se a gente for pensar desde o surgimento da própria internet em si, né? É verdade, Porque surgimento quando a da gente fala internet. quando a gente fala de dados, quando a gente fala de tecnologia, eu particularmente, eu sempre gosto de fazer essa relação, porque eu acho que a tecnologia e os dados sempre coexistiram. O que tem mudado é a importância dos dados dentro das organizações. Mas antes da gente começar, Gabriel, e a gente vai chegar nesse ponto aí, porque eu quero ouvir um pouquinho da tua experiência, fala um pouquinho para a gente sobre o Gabriel. Como que você entrou nesse mundo? Fala um pouco da tua carreira aí. Eu vi que você tem Cara, coisas aqui tão legais. Você que é um cara que participa de tantas iniciativas voltadas a dado, você demonstra dentro do teu currículo, e acho que no dia a dia, eu que tenho aí a alegria de ter bastante contato contigo, a gente sabe, você demonstra sempre esse interesse, essa seriedade, mas também assim, essa vontade de cada vez mais ver o mercado evoluindo. Fala um pouquinho da tua carreira, fala aí, como que você foi parar nesse mundo aí de tecnologia e de dados, cara, mais especificamente. legal, Marco. Foi muito por acaso, né? Na verdade, eu fiz engenharia elétrica, né? Lá no final dos anos 90, entrei na faculdade e aí eu tava no terceiro ano ali de faculdade de engenharia elétrica e aí, de repente, consegui um estágio, né? Para atuar na área de telecom. E aí foi engraçado, na época eu consegui passar do processo ali da antiga extinta IDS, né, também é uma empresa que não existe mais aí de tecnologia. E aí quando eu cheguei lá para meu primeiro dia de estágio, a empresa tinha fechado, cara. Aí eu cheguei lá, os caras falaram, ó, a empresa fechou, que era uma empresa de telecom, que a IDS prestava suporte ali, né. E aí eu cheguei e falei: "Aí, o que que eu faço agora?", né, eu ia fazer estágio de engenharia elétrica e telecom, e aí o pessoal falou: "Olha, vem pra cá que a gente arruma outra coisa pra você fazer". E aí eu voltei lá pra sede da EDS e os caras falaram: "Olha, tem um projeto de BI aqui começando, vamos construir um DW aqui na GM, você tá a fim de entrar?". "Eu que tenho". Eu falei: "Cara, eu já tô dentro do processo de estágio, né, vamos". E aí desde então começou assim, né, sem querer fui trabalhar com dados e BI já naquela época, né, lá falando de 2004, 2003, 2004. E Caramba, aí naquela época, os primórdios, né? Se a gente for né, pensar nos primórdios do BI, né? nos primórdios do BI, exatamente. E aí eu comecei, aí fiz o estágio, aí eu me formei, continuei na área, aí basicamente fui pegando outros projetos. Aí a gente teve uma experiência internacional bem interessante, que a gente acabou indo trabalhar lá no projeto da GM nos Estados Unidos, em Detroit, né? A gente ficou responsável aqui como um centro de excelência de dados e BI naquela época, né? E aí eu fiquei mais alguns anos, né, na IDS. E aí depois acabei saindo ali para uma consultoria, sempre nesse ramo de dados e BI. Aí fui fazer MBA de BI Analytics, e aí sempre acompanhando essa evolução de tecnologia, né? Até o dia que eu recebi um convite para montar uma área de dados lá da Unimed Nacional. Eu também era uma área que estava começando do zero, né, de dados. Basicamente não tinha ainda, né, um conceito ali de data warehouse, data lake, enfim.
Aí fui convidado para ir, minha expectativa era implementar e ficar pouco tempo, acabei ficando quase 7 anos, né? E aí hoje tô, como você bem falou, né? Hoje tô indo da ASA, também com essa missão importante aí de construir um data lake novo, trazer tecnologias novas, enfim, aqui é um mundo de dados, né? Que a gente tem para explorar. E eu acho que o desafio daquela época, basicamente, ele continua o mesmo desafio de hoje, né? É lógico que a gente tem uma evolução de tecnologias, mas os desafios são os mesmos. Eu acho interessante isso que você falou, porque você vê, eu já tive a oportunidade de trabalhar em empresas como Gartner, e lá em 2011, 2012, né, quando eu estava lá no Gartner, a gente já falava muito de BI Analytics, porque foi essa época que, basicamente, esse tópico, né, o famoso vamos refinar o petróleo, né, que eram os dados, estava no topo da lista dos CIOs. E é uma coisa interessante, que a gente está falando de algo de 14, 15 anos atrás, e ainda hoje as empresas elas não entendem ainda a importância. Eu vejo, é muito normal eu conhecer empresas que estão estruturando ainda a sua área de dados. Por que você acha que isso acontece? Porque na minha percepção, os dados eles têm tomado um protagonismo dentro das organizações. Eu percebo que os dados têm sido hoje provavelmente o motor, o combustível das organizações. Muitas vezes é o que faz essas organizações saltarem exponencialmente para o sucesso ou morrerem. E muitas empresas ainda estão nessa fase de, poxa, preciso estruturar. Você acha que isso acontece porque não vou dizer que é falta de visão, mas elas estão mais preocupadas com a parte operacional só mesmo? Você acha que isso é por causa das constantes mudanças tecnológicas? Qual que é a tua visão hoje da importância dos dados e por que você acha que as empresas ainda patinam tanto nesse quesito? Boa. Infelizmente ainda tem muita empresa que patina mesmo com isso, né? E aí de diferentes portos e segmentos, né? Em diversas indústrias. Que eu vejo, e aí até uma percepção até do pro Dama, né? Você citou o Dama, hoje eu tô como diretor ali do Dama também, né? Então muito engajado nessa frente aí de dados, governança de dados. Isso é bom porque eu acabo conversando com muita gente do mercado e vejo as dificuldades. Então, primeiro, é assim, eu acho que um dos pontos que a gente observa é que às vezes as empresas, as áreas de tecnologias, elas ainda não se veem responsáveis pelos dados, né? Então ele tem muita área de tecnologia que ela é só operacional. Então ela olha ali só para manter o nível de serviço do ambiente rodando e de repente ele de uma certa forma, o dado está na área de negócio, né? E aí, quando o dado está na área de negócio, o negócio também não tem muita familiaridade ou não tem ali uma capacitação correta e acaba usando o dado da maneira que dá. Então, assim, aí você tem aqueles famosos silos de dados, né? Nas áreas, cada área produzindo o seu dado, usando para tomar uma decisão, e aí, quando você tenta olhar para uma forma mais corporativa, o número não bate, né? Você tem as mesmas definições espalhadas, os números não batem. Agora, quando por outro lado, quando você tem empresas, independentemente do segmento, onde a tecnologia ela tem um papel mais estratégico, né, ela é mais propositiva no sentido de ter não necessariamente precisa ter uma vertical de dados, mas de repente o próprio, né, o CEO ali, ou o CTO, ele consegue de uma certa forma levar esse programa de dados para frente, aí a gente consegue ver melhores práticas, um nível de maturidade maior. Agora, isso vai depender muito também desse nível de investimento. Agora, não tenha dúvida que você trouxe um ponto importante, né? Quando falava do petróleo ali, né, que era um termo já antigo, eu acho que hoje não existe nenhum modelo de negócio que não seja pautado em dados. E quando a gente pega, né, da época de 2000 para cá, quando a gente está falando do cloud computing, né, quando as startups, deu o boom das startups, porque naquele momento você não precisava mais do investimento de on-premises, na verdade você conseguia começar pequeno e depois escalar com a sua ideia na nuvem. Então, nesse momento, a gente percebeu esse boom das startups e a gente percebeu também esse maior volume de dados trafegando. E aí, naturalmente, as empresas também conseguiam minimamente, e a facilidade das ferramentas, né? Então, tudo online, tudo as a service. Então, trouxe uma certa facilidade até de investimento, onde você consegue começar, né, com pouco, né? E aí, se a sua ideia der certo, você escala e escala o volume de dados também. Que antigamente, para você ter um ambiente on-premise, era muito caro, né?
Sim, sim. E você colocou uma coisa que eu acho muito legal. Aliás, você colocou várias coisas aqui que eu acho muito legal. Cara, teve aqui uns 3, 4 itens aqui que eu vou voltar ainda no que você falou. Mas um ponto é verdade. Eu acho que você fala do histórico, né? Quando a gente olha de como as empresas elas trabalham com seus dados, a metodologia é sempre a mesma. Elas tiram os dados das fontes, colocam numa arquitetura centralizada e fazem a gestão a partir dali. Só que hoje isso é mais fácil. Esse boom das startups que você falou, é, eu entendo que ela aconteceu porque hoje a retenção de dados, para que você possa trabalhar com esses dados, e me arrisco a dizer que 80% das empresas startups são, assim, puramente dados. Hoje esse armazenamento ele está comoditizado, e isso facilita muito o acesso e utilização de dados. Mas até indo um pouquinho antes no que você falou, é importante uma coisa que hoje eu vejo que muitas empresas ainda não têm: maturidade na utilização dos dados. E uma coisa que é interessante dentro da tua experiência profissional, você que já teve essa oportunidade também de trabalhar fora do Brasil, conheceu uma outra cultura lá em termos de tecnologia, isso é legal entender. Como que você vê hoje o nível de maturidade das organizações no Brasil quanto à sua gestão de dados? Eu sei que existem países que têm semelhanças, países até surpreendentes. Se a gente for falar Espanha, Portugal, é surpreendente que o nível de maturidade desse pessoal é muito parecido com o nível do Brasil. Mas você tem outros países que parece que eles estão anos-luz à frente. Mas como que você vê hoje essa maturidade do mercado brasileiro quanto à gestão de dados, e o que que você acha que está faltando ainda para a gente atingir aquele nível aonde o pessoal efetivamente fala assim: os dados são importantes, eu preciso fazer essa gestão de forma correta? Legal. O que a gente vê geralmente assim, às vezes uma empresa ela vai lá, ela compra uma tecnologia e ele acha que a tecnologia vai resolver tudo por si só, né. Então assim, O preciso de hype, uma é o hype, ferramenta. é o hype. Exato. Então, assim, eu acho que o primeiro passo, né, antes da gente falar de tecnologia, acho que a base de tudo hoje em dia, mais do que nunca, é você implementar uma cultura orientada a dados, né. Eu acho que assim, porque vai além da tecnologia. Então, assim, se você consegue incluir, né, uma questão da cultura orientada a dados, em todos os níveis da organização, essa mentalidade de que as decisões elas precisam ser pautadas em dados, então desde o nível operacional mais simples, numa decisão mais simples do indicador, até um indicador, uma estratégia, né, mais complexa, ela tem que ser informada por dados. Então, assim, eu peguei um pouco dessa evolução nas implementações que eu fiz. Então, num primeiro trabalho, o pessoal às vezes era a ferramenta que tinha, né? Então, de repente, ali um banco de dados muito simples, com uma ferramenta muito simples, de repente vai te trazer um bom resultado se você começar a ter a metodologia correta. E aí, até o ponto da gente chegar e conseguir pautar uma reunião de diretoria, né, com o presidente num dashboard, né? Onde ele abre o dashboard na sala dele e aquele dashboard ele conta uma história, né, da empresa do seguinte sentido: desde o nível estratégico até o nível operacional, você cascateando a informação. E aí, mas para você chegar nesse ponto, né, lógico, aí você precisa do investimento em uma plataforma, você vai precisar de investimento em ferramentas, você precisa de investimento em capacitação, né, quando a gente fala aí do letramento em dados, mas para a gente chegar nesse ponto, assim, eu acho que tem dois pontos que andam muito em conjunto, é a alfabetização com a democratização de dados. Quando você consegue promover uma melhoria contínua desses dois assuntos, você gera uma cultura de dados que você vai aumentando essa maturidade de pouco em pouco, sem necessariamente você precisar fazer um grande investimento em tecnologia num primeiro momento, né. Aí quando você perguntou de gestão de dados, aí a gente volta no ponto da fundação, que é basicamente a governança, né. Então se a gente consegue ter uma arquitetura, né, bem definida, né, com qualidade de dados, de repente você pode fazer qualidade sem grandes investimentos, né, você vai fazendo minimamente ali até com algoritmos em Python, você consegue fazer ferramentas de código aberto, e aí com o tempo você vai criando essa maturidade das pessoas da organização acreditarem nos dados. Então você traz essa confiabilidade, e aí com o tempo você vai trazendo ferramenta para agilizar os seus processos, né. Então de repente, né, hoje eu estou numa empresa que tem muito sistema legado, então às vezes para a gente trazer eficiência, de repente eu não preciso necessariamente montar integrações de tudo, então vamos colocar um barramento que já tem tecnologias novas, que vão fazer uma integração de uma forma mais fácil. Então assim,
as ferramentas, hoje tem ferramenta, muita ferramenta para tudo. Eu acho que você tem que entender o que se encaixa mais no seu momento, no seu negócio, e aí você trazer a ferramenta para agilizar o seu processo, né? Justamente para você ter as pessoas, tirar elas do trabalho manual e colocar em trabalhos de análise de dados, né? Exato. Mas você acaba tornando o trabalho mais estratégico do que operacional. Exato. Mas você falou uma coisa também que é muito importante e muita gente não tem essa percepção, que é implementar uma cultura de dados. E eu acho que talvez esse nível de maturidade, me corrija aí se eu estiver errado, mas é uma percepção que eu tenho. Essa maturidade, ela chega com a implementação dessa cultura. Quando você utiliza os dados para tudo dentro da tua organização, quando você utiliza para tomada de decisões, para análises comerciais, tudo isso você vai gerando essa cultura. E a hora que você tem uma cultura bem estabelecida, aí sim eu entendo que a gente consegue ter uma maturidade em dados, né? Pelo menos essa é a minha visão e não sei o que que você acha dessa visão, se faz sentido para você. Não, não, faz total sentido, né? E aí a gente, até voltando no início, né, quando a gente falou por que que algumas empresas, né, têm mais maturidade e outras não, porque de repente é isso, o cara coloca uma ferramenta e começa a disponibilizar do dado para a empresa inteira e fala, agora eu tenho o self-service, né? Agora se vira aí, porque todo mundo tem o dado na mão para poder trabalhar. E na verdade não é só o liberar, né? Eu acho que aí é um ponto que a gente falou, né, dos problemas dos silos, né? Ou seja, você tem cada área trabalhando de um jeito, então esse é um desafio grande, né, de como você consegue quebrar esses silos, e aí eventualmente você vai precisar ter um investimento ali num repositório de dados mais centralizado, né, e hoje em dia a gente tem muita tecnologia para isso, Data Lake House, então, e aí já vem com esses processos de governança embarcado, né, então assim, eu acho que quebrar os silos é fundamental, né, para você poder centralizar. Eu acho que você implementar qualidade e confiabilidade dos dados, até para você democratizar, porque não adianta, né, dar o acesso a dado errado, né, você vai gerar informações erradas. Então, eu acho que é você conseguir garantir que esse dado tenha qualidade e tenha confiabilidade. Aí a gente está falando de, enfim, processos de limpeza, validação, padronização, enriquecimento. Aí entra um leque, né, vasto aí de ações de governança. E um outro ponto que a gente já comentou que é a alfabetização, né? Que o termo é do data literacy. Eu acho que assim, e aí é todos os níveis, né? Você tem que aprender a trabalhar com o dado, com os dados que você tem e com as ferramentas que você tem. Né? A partir daí, você entra nesse processo de melhoria contínua, junto com governança, segurança, padrões de LGPD, enfim, vieses de algoritmo, né, que você tem que trabalhar, e hoje em dia está muito imóvel, tem que trabalhar, né, porque é um risco alto, né, você não olhar para isso, aí você começa a evoluir nessa maturidade de cultura de dados. Mas assim, o que a gente tem visto, o que todo mundo sabe um pouco do que fazer, né? Agora, o como fazer, aquele primeiro passo é que o pessoal tem dificuldade de executar na prática, né? É que nem famoso, todo mundo é técnico de futebol até ter que entrar no campo e bater a bola, né? Ninguém sabe. Você falou uma coisa, e eu acho que você trouxe uma diferenciação fundamental que o mercado hoje não entende. Uma coisa é o data literacy, é a alfabetização de dados, e a outra é a democratização dos dados, tá? Por que que eu falo que isso são duas coisas, de certa forma, apartadas? Porque você alfabetizar alguém em dados, hã, você tem que trazer um certo conhecimento técnico para essa pessoa. Não vou dizer que você precisa transformar aquele cara que hoje trabalha em compras em um analista sênior de dados, mas você precisa trazer algum conhecimento técnico. Você tem que ensiná-lo a ler dados. A democratização, por outro lado, é você disponibilizar esse dado, muitas vezes num formato que aquele profissional já consiga consumi-lo. A gente fala muito dos formatos relacionais e não relacionais, né? Exato. Mas como que e eu acho que isso é um ponto importante de ser diferenciado e que hoje muitas organizações e muitos executivos não entendem, tá. Isso é uma das coisas que eu percebo que pode ser uma barreira, mas, eu acho que isso já tem sido muito bem trabalhado no mercado. Dentro de quando a gente fala de democratizar dados, tá, você dentro da tua experiência, dentro do que você vê no dia a dia, o que que você acha que hoje são as maiores barreiras que as empresas têm
para efetivamente conseguir democratizar os seus dados? Bom ponto. Eu acho que tem, assim, uma das principais barreiras, eu acho que conhecer o negócio é fundamental, né? A gente estava falando aqui de ferramenta, de tecnologia, então, assim, porque o democratizar o acesso, às vezes você vai dar uma ferramenta ali para a pessoa, vai dizer, ó, conecta no banco de dados, monta o seu relatório. Então, ela precisa ter uma capacidade analítica, assim, técnica de entender a ferramenta e analítica de poder interpretar os dados e de repente fazer as perguntas certas, né? Porque quando a gente olha ali pela ótica, né, de processos, pessoas e tecnologia, então assim, eu acho que a gente tem que trabalhar os três pilares, né? Então assim, eu tenho o processo adequado, eu estou extraindo o dado da melhor forma, eu entendo o fluxo, né, dos dados dentro da organização. Então a gente está falando do processo. Quando a gente está falando de ferramenta, basicamente é isso. Pô, eu posso instalar aqui, colocar uma ferramenta, dar um treinamento. E o outro são as pessoas, no sentido até de conhecer o negócio, né? Porque de repente a pessoa tem uma ferramenta na mão, mas ela precisa saber fazer a pergunta certa. Porque senão no final do dia, né? E aí eu falo muito isso, né? Às vezes o meu time de deck faz aqui painel, a gente precisa entender habilidades de storytelling, né? Storytelling com dados, né? No sentido de que você precisa entender o problema que você vai. Qual que é o problema que eu estou resolvendo? Que pergunta que eu preciso responder, né? Aí como que eu monto um dashboard desde o nível estratégico até um nível operacional, e aí a gente começa a desenvolver nas pessoas, e aí até saiu agora no Fórum Econômico Mundial aqui agora da previsão de 25 a 30, né? Que o principal pilar a se trabalhar nas pessoas, o principal skill é o pensamento analítico. Né? A gente está falando de inteligência analítica. Então, assim, eu acho que essa falta dessa habilidade analítica hoje é que simplesmente as pessoas acabam dizendo que é o seguinte: olha, tem um self-service, tem um ambiente de dados, mas não dá capacitação adequada. Então, assim, eu acho que hoje o que eu vejo não é só ferramenta, mas é muito mais essa questão. E aí, de novo, né, trazendo para o executivo, para o sponsor, essa capacidade de enxergar que o time dele precisa desenvolver as habilidades analíticas. E aí, às vezes, uma questão de cultura organizacional resistente a essa mudança, ela também atrapalha, ela também acaba sendo um obstáculo, né? Porque senão, assim, não é só, de novo, né, tecnologia por tecnologia. A gente tem que olhar e desenvolver todas as capacidades que hoje em dia são cada vez mais necessárias, né? E aí, tá curtindo o episódio? Então não deixe de conhecer a Denodo, líder em soluções de integração de dados. Acesse denodo.com para mais informações e siga acompanhando o nosso podcast. E aí eu te faço outra pergunta agora, sendo capicioso aqui. Quando a gente falou, até no começo, você estava falando muito da relação entre tecnologia, dados e negócio. Porque uma das coisas que a gente vê sempre sendo discutida é como elevar o papel do CTO barra CIO barra CDAO, que agora tem essas nomenclaturas e que eu acho que inteligentemente foram separadas, porque cada um cuida de um pedaço, mas uma das coisas que eu acho muito legal é essa junção, o CIO, o CDAO, o CTO serem conselheiros do negócio, terem um impacto no negócio. Mas a gente sabe que existe um gap grande entre aquela percepção, não só tecnológica, mas até mesmo do que você acabou de falar, da interpretação analítica do profissional de tecnologia versus o cara de negócio. Tá? Isso é uma coisa que ainda tem um abismo gigantesco. Você acha que o IA generativo pode fechar esse gap? Você acha que o IA generativo pode ser um copiloto, não querendo fazer aqui nenhuma alusão a uma ferramenta de IA generativo, mas pode ser um copiloto? Ou você acha que o IA generativo é só também mais uma dessas ferramentas que estão no hype hoje e que, sei lá, daqui 2, 3 anos já virou fumaça? Assim como teve a época do e-commerce, como teve a época dos Google Glass da vida. O que você acha? Como que você vê essa, esse papel do IA generativo e dos dados que a gente dá para essas ferramentas poderem trabalhar dentro da organização moderna? A IA já tá aí, né? Então já tá aí há uns 2 anos, né? Pelo menos aí a IA generativa. E aí foi esse barulho, né?
essa revolução, todo mundo querendo usar IA e mais uma tecnologia que veio, só que essa veio para ficar porque ela está embarcada, né, em muitas tecnologias e muitos dispositivos já. Então, quando você fala especificamente, né, da IA generativa, ela massificou o uso da IA, né, porque quando a gente estava falando da IA, vai, entre aspas, tradicional, né, do machine learning, basicamente isso estava dentro das áreas de dados ou de tecnologia, porque você precisava ter um cientista de dados, né? E aí teve aquele boom de formação de cientistas de dados, né? Todo mundo que era estatístico num dia virou cientista de dados no outro, e aí você teve cursos sendo criados sobre ciência de dados, e aí de repente, lógico, ainda é necessário você desenvolver os algoritmos ali, os modelos em machine learning, porque eles vão, né? Os modelos preditivos, né? A gente fazia muito isso. Mas aí quando você falou de IA generativa, ela massificou o uso, porque hoje qualquer pessoa não técnica você consegue usar. Então você deu um chat GPT na mão de cada um e todo mundo simplesmente falou: olha, é simples, basta fazer perguntas que ele vai responder o que você quer. Né? Então, o que a gente tem visto no mercado, né? Eu acho que já é um pouco até um passo além dessa evolução da IA generativa, que é uma questão dos agentes de IA, né? Porque eu acho que no começo as pessoas estavam ali aprendendo o prompt, né? Cada uma tentando usar dentro do seu contexto, e muitas vezes mais pessoal, às vezes, do que até né, profissional, ou às vezes você usa ali para fazer uma ata, coisas muito simples, né? Uma ata de reunião, hoje né, você tem o Copilot do Office 365 que roda no Word, no Excel, no PowerPoint, enfim, você consegue, né? O Gemini do Google a mesma coisa, mas aí a generativa, agora falando de LLMs, a gente vê, eu já começo a ver muita gente usando, criando os agentes de IA, né? Ou seja, você tem ali dentro de um contexto, né? Você pega uma base de conhecimento, você monta um agente e você começa a conversar com ele para ele te trazer uma eficiência, né, uma resposta mais rápida, e aí você começar a criar algum conteúdo. Então, assim, a IA hoje, a IA generativa, ela já vai estar embutida em dispositivos, né? Você tem um relógio, tem um smartwatch aí, daqui a pouco você já tem um assistente ali dentro que ele vai interpretar seus sinais vitais e vai te dar um alerta, né? Então, assim, naturalmente você está sendo impactado pela IA, né? Então, assim, eu acho que ela vem é aquela frase, né? IA não vai tomar o trabalho de ninguém, né? Mas alguém que conhece a IA que vai ocupar o seu trabalho. Então, assim, é inevitável, né? Eu acho que a gente tem que entrar, é mais uma tecnologia, a gente tem que aprender, né? Eu mesmo estou fazendo curso de IA agora aqui com um parceiro nosso, né? Um curso aqui de imersão de IA para entender os modelos e as aplicações. E a gente está, de novo, da mesma forma que a gente está falando de governança de dados para os dados, agora a gente está falando de governança de IA. Porque as empresas têm que ter uma preocupação, não adianta eu simplesmente deixar solto na empresa e cada colaborador pegar os dados da empresa e usar em qualquer tecnologia. Como massificou, né? Porque teoricamente até o pago em si ele é barato, né? Ele é acessível para as pessoas, então a gente precisa montar uma governança de IA para que as pessoas usem da melhor forma, para a gente evitar um vazamento de dados, para evitar uma informação errada. Então, assim, é mais um componente, né, que de repente a gente, né, desses últimos 2 anos que a gente está tendo que trabalhar. Interessante isso, né? Porque você falou de uma coisa que eu trabalho muito com o setor público e a gente percebe que o pessoal implementa o IA e depois pensa na governança, né? E muitas vezes o pessoal não entende que, vamos dizer assim, as regras de segurança das bases que você utiliza para alimentar o IA não se replicam nessas ferramentas. Eles têm que criar uma certa governança. Isso é muito interessante. Eu sempre falo que eu acho que as empresas, e daí você pode me corrigir aqui se eu tiver com a percepção errada, mas eu sempre falo que as empresas, elas ainda não sabem o papel da IA dentro da sua organização. São raras as empresas que sabem e que conseguem utilizar, né, efetivamente essa tecnologia. Eu ainda acho que é uma tecnologia que não está no seu potencial total. Acho que é uma tecnologia que ainda causa muita confusão. Eu acho que é uma tecnologia que ainda causa muita desconfiança, mas é uma tecnologia que a hora que as empresas efetivamente começarem a utilizar, ela vai ser, ela vai ser efetivamente disruptiva. Assim como falavam há um tempo atrás que os dados eram o novo petróleo, eu já estou vendo gente falar que a IA é a nova eletricidade. Não sei se você já ouviu essa agora. Deixa eu te fazer uma pergunta, voltando para a parte de dados. Também, de novo, aproveitando essa tua experiência aí tão rica que você tem profissionalmente falando, e pessoalmente eu também sei que tem. Mas qual que você acha que hoje é a maior dificuldade
que as organizações têm em implementar uma estratégia de dados eficiente dentro delas. O que que você vê como as principais barreiras para as empresas conseguirem falar, olha, eu defini, vai ser essa a estratégia e eu vou implementar? Porque eu vejo, como a gente falou das empresas que patinam, o que que você acha que falta? O que que você acha que é o grande problema hoje das organizações para isso? Quando a gente fala de estratégia de dados, né, é um assunto amplo, né, porque naturalmente passa por governança. E não é um assunto que você vai implementar em 3 meses, né? A estratégia ali é um programa, é uma duração contínua, não é um projeto. Então, e aí você tem que trabalhar muito na fundação. E quando você vai trabalhar na fundação, você precisa fazer um investimento que às vezes ele não é perceptível no primeiro momento, né? Então, acho que para montar a estratégia, primeiro, é, é inevitável você ter que fazer um assessment, né, dos seus dados, aonde você está. Então, quais os problemas você tem hoje? Então, assim, por que que você não consegue resultados através dos dados, né? Então, e aí o interessante é que você consiga colocar os objetivos de dados ligados na estratégia da empresa, né? Ou seja, quais são os seus objetivos estratégicos? Ah, você precisa vender mais, você precisa reduzir custo, precisa trazer mais cliente, melhorar NPS, ou seja, e aí, quando você vai cascateando esses objetivos estratégicos, quando você estiver falando ali em key results, né, você tentar desdobrar isso do menor nível que você consiga colocar as iniciativas de dados. Então, de repente, quando você está falando de NPS ou melhorar a satisfação do cliente, talvez isso chegue no MDM. E aí você fala, pô, mas de repente então eu preciso melhorar a qualidade do dado do meu cliente para oferecer um produto ou serviço mais personalizado, né? Quando você está falando de aumentar a receita, talvez é porque também você não tem o seu dado mestre lá de produto bem gerenciado, porque você não sabe o que que você vende mais, aonde você vende mais. Então, assim, para você conseguir fazer uma estratégia de dados, né, ou seja, que ela esteja linkada com a estratégia corporativa, primeiro você precisa conhecer os seus problemas de dados, né? Eu acho que tem que investir num programa de governança, e aí necessariamente ele vai levar aí pelo menos, né, de 12 a 36 meses. Então, assim, você tem que entender dentro da cultura da empresa que não é uma coisa rápida, então não é uma empresa que você pode a cada 6 meses também querer mudar a estratégia, né? Então você tem que fazer isso ao longo prazo e conseguir ganhar ter os quick wins ali, de ter os incrementos e essas melhorias. E aí, a partir do momento que você consegue tangibilizar, né, as entregas para o negócio com a evolução dos dados, de uma certa forma você também tem um fôlego ali, você ganha força para ter investimento na área. Então você vai ter investimento, você vai ter uma capacitação de uma equipe, você vai conseguir contratar profissionais melhores, remunerar melhor. Então acho que a estratégia de dados, ela, para ela ter sucesso, Marco, ela precisa necessariamente estar ligada à estratégia corporativa. Senão fica um investimento por investimento, e aí a primeira coisa que o CFO quer cortar é assim, essa tecnologia aqui, essa ferramenta aqui, ninguém está usando, vamos cortar. Então, assim, é um trabalho incremental, né? Eu lembro, né, até que você comentou, né, da Unimed, lá a gente implementou um programa de governança de dados, e eu só fui comprar uma ferramenta especificamente de qualidade, catálogo, aliás, no ano 4 da governança. No ano um, 2, 3, a gente não tinha orçamento, né? Porque basicamente o orçamento era colocado em outras coisas, outras tecnologias, às vezes na operação. E aí depois a gente já tinha uma certa maturidade, já tinha um volume de dados que realmente a ferramenta precisava, ia melhorar a nossa entrega, a nossa produtividade. Então, assim, às vezes é difícil você convencer o sponsor ali, o executivo, de que você precisa desse orçamento, né? Então, às vezes é muito mais fácil você demonstrar na ausência, né? Olha, se eu tivesse o dado, né, muito provavelmente você estaria numa condição melhor, tomando melhores decisões, do que alguém que assinar o cheque e falar, não, compra lá e depois a gente vê o que acontece, né? Então, eu acho que e aí hoje em dia, né, como a gente está falando, o volume de dados que as empresas têm hoje, né? Então, assim, a gente tem como a gente falou, do IoT, né? Você tem dado em tempo real de um monte de lugares, né? O dado transacional. Aí você precisa ter uma base de qualidade do que a gente está falando aqui de dados mestres. E aí, para você armazenar tudo isso e pegar dados externos, se você não tiver um pipeline ali, uma stack de dados robusta que consiga te entregar isso, muito provavelmente você não vai atingir o resultado. E aí tá linkado com a estratégia, porque de repente o presidente. E aí, qual que é o problema, né? Hoje, nas organizações que a gente vê. Presidente pede pro diretor, que pede pro superintendente, que pede pro gerente, que pede pro vereador um relatório. E aí volta tudo isso daí. De repente leva uma semana para ter o relatório. Cara, não dá para esperar uma semana para ter um relatório. Né? O executivo ele tem que ter o acesso do dado na mão dele para tomar uma decisão rápida.
Então isso tudo tá ligado com a estratégia, porque de repente é numa reunião que ele precisa tomar uma decisão. Se ele não tem informação na mão, passa a reunião, passa a oportunidade, passa o momento, né? Então eu acho que essa urgência, né, das coisas hoje, isso faz com que cada vez mais a gente tenha essa estratégia do dado linkada com a estratégia da companhia. Legal. Não, isso é super importante. Eu acho que muitas vezes falta esse link que você falou. É você linkar a estratégia com a tecnologia, você linkar esses objetivos. Isso é primordial e parece que às vezes as empresas não entendem ainda isso, né? É uma coisa interessante. Meu amigo, para a gente finalizar, antes da gente finalizar, eu gosto de fazer sempre essa pergunta, né, para os nossos entrevistados, assim, se eu posso chamar, né, para os amigos que aqui estão fazendo esse podcast. Quais os conselhos que você dá para o profissional que está querendo mergulhar, entrar de cabeça dentro desse mercado de dados? O que você pode falar para eles? Ó, vai por esse lado, faça isso, invista aqui. Que estratégias, assim por dizer, que você pode dar, que conselhos que você pode trazer para esses profissionais? Olha, hoje em dia, eu acho que o leque é amplo, né? Eu acho que hoje em dia, assim, você só ter. Os dados são a nova transformação digital, né? Ninguém sabe exatamente para onde ir, mas sabe que é importante. Sabe que é importante. É bom estar nesse segmento aí, porque alguma coisa, daqui a pouco alguma coisa boa acontece, né? Mas eu acho que assim, não dá para querer hoje dominar só técnica ali, de uma parte de, quando eu digo técnica, análise de dados, BI, eu acho que hoje o conjunto de habilidades, né, para quem quer trabalhar e dominar esse assunto, ele é muito mais amplo, né, do que era antigamente, porque agora a gente está falando também dessa questão dos desafios da IA, e aí a gente está falando de uma questão ética muito forte, né? Então eu acho que precisa conhecer a parte técnica sim, machine learning, mas você precisa também, quando a gente estava falando de governança de IA, eu acho que um aspecto muito importante hoje é da legislação de IA que está vindo por aí, né? Então, assim, você tem que conhecer para você se não tem um viés, né? Então, assim, essa parte da ética na IA, da transparência, isso eu acho que é fundamental. Então, você tem que entrar nesses aspectos hoje em dia. Eu acho que assim, você tem que começar a entender da parte de engenharia de dados para a IA, né? Porque uma coisa é você uma engenharia de dados de novo, né? Tradicional, quando a gente está falando de dados estruturados, e hoje em dia você construir dados para uma IA totalmente, né, dados não estruturados, quando a gente está falando de áudio, vídeo, dados não estruturados, né? Quando a gente tinha as ferramentas de Big Data ali, como o Spark, Kafka, enfim. Então, assim, eu acho que são competências que para o engenheiro de dados antigamente ele falava, não vou precisar trabalhar com isso. Mas considerando que hoje o maior volume de dados é um dado não estruturado, você já tem que ter um engenheiro de dados olhando para esse tipo de aplicação, né? Deixou de ser só do engenheiro de machine learning ali. Então, assim, o leque é extenso. Agora, tem um outro ponto, Marco, vou te falar aqui, não sei se você já ouviu, da IA explicável, né? Ou seja, que é basicamente você conseguir explicar o algoritmo que está por trás da IA, né? Ou Um seja, pouco por mais que que ela chegou naquela essa decisão? não conhecia, é um pouco mais complexo, vai além da minha capacidade. Assim, porque você tem que explicar o algoritmo por que que a IA chegou naquela decisão. Então, assim, então foge muito além do técnico. Então, como a gente, vários pontos que a gente falou aqui, governança de dados, governança de IA, alfabetização de dados, né, literacia e o mais importante, né, a habilidade do negócio, porque não adianta nada você querer conhecer muita ferramenta se depois você não sabe fazer a pergunta certa para extrair o dado daquela ferramenta. E aí o ponto que eu trabalho muito com o meu time, é assim, né? Acho que um ponto a gente falou, que é a questão do pensamento crítico, do pensamento analítico, ou seja, para cada vez mais você conseguir resolver problemas, né? E trabalhar de forma colaborativa e o mais fundamental é comunicação, né? Eu acho que assim, hoje com as equipes multidisciplinares que você vai ter engenheiro, cientista, analista, negócio, assim, eu acho que comunicação e colaboração são dois temas fundamentais. Então, assim, a gente saiu de um soft skill para um hard skill, para governança, para ética, assim, o leque, né, para quem quer começar hoje, ele é muito extenso. Né? Então a gente que está há 20 anos no mercado está sempre aprendendo alguma coisa, né? Quando você achava que já estava mais tranquilo, surge uma tecnologia nova, né? A gente está sempre aprendendo, então para quem quer começar, o leque é extenso. Muito legal, muito bom. E eu achei legal esses paralelos que você fez, não só entre hard skill e soft skill, mas também ter um pouco dessa visão no negócio, saber fazer as perguntas. Isso foi, na minha opinião, matador. Meu amigo, muito obrigado por esses insights aqui valiosíssimos,
por você estar compartilhando aqui a tua experiência, as tuas percepções. Isso é de grande valor para todo mundo que está assistindo esse podcast. E para mim também, obviamente, que eu sempre aprendo todas as vezes que eu tenho oportunidade de sentar contigo, bater um papo, que é sempre. Não é à toa que você é professor de MBA, porque é sempre uma aula que eu tenho. Então, te agradeço demais, agradeço aí todo o teu tempo, toda a tua disponibilidade. Espero que o pessoal que esteja assistindo possa aproveitar muito tudo que você falou e deixo aí para você as considerações finais aí. Legal, legal, mano. Pô, eu que agradeço o convite especial aí, muito obrigado, né? É sempre bom de poder bater um papo aí e conversar, né? E trazer, porque eu acho que esse ponto que você trouxe aqui a gente vê muito nos grupos de dados, de discussões, até dos grupos do Dama, né? São dúvidas, né? E aí, quando a gente fala de fundação, quando a gente fala de cultura, alfabetização, eu acho que isso é o fundamental para a gente ter o sucesso, né? Então, eu queria deixar né, no final uma reflexão assim, não se apeguem, né, a só instalei uma ferramenta e agora meus problemas foram resolvidos, né? Eu acho que tem muita coisa boa aí, né? Eu acho que hoje em dia a gente está tirando a galera também de um trabalho de código, tem muita ferramenta no code que facilita demais, né, a gente trabalhar e a gente tem que colocar o pessoal não para codar, mas sim para analisar os dados, né? Eu acho que a grande inteligência está ali. Então hoje é um desafio, vou desabafar, um desafio meu, muito sistema legado, né, um monte de coisa, então vamos montar aqui né, um barramento, integrar os dados, vamos falar de virtualização, tem tanta coisa legal no mercado hoje aí, e é um anseio da galera, do time técnico, o pessoal às vezes quer analisar o dado, gerar insight, né, como que eu posso impactar a empresa aqui, trazer resultado do que simplesmente ficar codando, né? Então, tem muita ferramenta boa, né? Então, minha dica é essa, conheça, né, as ferramentas, mas trabalhe principalmente na fundação. É isso aí. Obrigado mais uma vez, Gabriel. Obrigado a todo mundo que está assistindo. Um grande abraço e até o próximo podcast. Obrigado. Obrigado por ouvir o Liderança Digital e AI Dados no centro da estratégia. Inscreva-se em nosso podcast para ficar por dentro dos próximos episódios. Até a próxima!